Eu escolhi esse tema, impotência adquirida, justamente porque é a linha de trabalho que eu escolhi, que eu quero trabalhar com merecimento. Eu quero realmente colocar na cabeça das pessoas que entrarem em contato comigo que elas têm o poder de escolher qualquer objetivo que elas queiram. E se sentir merecedor de um objetivo é se sentir compatível com ele. Se você se sentir compatível com ele, você vai ter energia necessária para poder ir para cima dele, fazer tudo que for necessário para que você alcance seu objetivo. E um dos impedimentos para que a gente se sinta merecedor é o tema dessa live, impotência adquirida. Então nós vamos falar aqui sobre impotência adquirida e eu vou começar com um exemplo. Um exemplo muito interessante é uma história que uma coach da Debbie Ford, eu não sei se vocês conhecem essa autora, ela é autora de os livros sobre sombras, junto com Deepak Chopra. E a Debbie Ford, ela fala o seguinte, uma das suas coaches contou a seguinte história, que ela, quando criança, foi fazer uma apresentação para outras crianças, né? Então, aquela situação de pré-escola, né? E ao se apresentar, toda criança, quando ela vai se apresentar, ela não tem todos os medos que a gente tem. Ela simplesmente é livre desses medos até determinada idade. Quando ela subiu no palco, ela subiu sem medo e falou o que tinha que falar, mas os coleguinhas dela, que estavam lá abaixo, começaram a rir dela. E ela não entendeu por que aquelas crianças estavam rindo, mas ela achou bom de fazer aquelas coleguinhas acharem graça. Então ela saiu do palco e foi conversar com a mãe dela e foi perguntar para a mãe dela, mãe, por que meus colegas estavam rindo? Do que eles estavam rindo que eu não achei, não entendi a piada? Aí a mãe, ao invés de contornar a situação, virou para ela e falou assim, elas estavam rindo de você. E balançou a cabeça negativamente. Nesse momento, ela concluiu algo. Essa conclusão a fez se afastar da excentricidade, dos palcos, vamos dizer assim. Ela não queria mais ser o centro das atenções. Quando isso aconteceu, ela tomou essa decisão devido a essa interpretação que ela teve. Essa decisão, agora vejam bem, uma decisão dessas faz com que a criança continue a repelir eventos que ela vai se expor. Quando isso acontece, quando ela deixa de se colocar à prova, igual eu estou me fazendo aqui com vocês, ela deixa de fazer a habilidade se desenvolver. Se a habilidade não se desenvolve, ela vai alcançar os resultados de quem não tem a habilidade desenvolvida. Se ela alcança esses resultados, então ela vai concluir, ela vai reforçar a crença que originou o afastamento dela dos palcos. Então, ela vai fazer uma realimentação positiva de uma crença limitante. Nesse ponto é que ela adquiriu uma impotência. Então, ela não tem, na verdade, a impotência, mas ela adquiriu. Ou seja, hoje ela pode menos devido ao que ela decidiu na hora. Então, pessoal, esse é o contexto geral da impotência adquirida. E quando a gente não toma consciência de que estamos sob o poder de uma impotência adquirida, nós levamos isso adiante. E aí a gente se rotula. A gente se rotula sem nem perceber. Nós acrescentamos sobre nossa identidade um rótulo. Por exemplo, vamos dizer que você diz a quatro cantos para todo mundo que você encontra que você é tímido. Se você diz que você é tímido, isso quer dizer que você, em algum momento, na verdade, decidiu ser tímido. Isso mesmo, a senhora falou, ficou traumatizada. Ela decidiu, o trauma a identificou, ela se rotulou e carregou o rótulo por toda a vida.
Nessa questão de você se rotular, é quando a pessoa diz eu sou, mas na verdade ninguém é, todo mundo está. Se você apresenta comportamentos de uma pessoa tímida, com certeza você não é tímido, você simplesmente está tímido. E essa questão de estar é aquilo que a gente chama de impotência adquirida. Então, pessoal, quem começou a estudar, quem deu origem a essa teoria, foi o Martin Seligman. Ele é um psicólogo americano que é praticamente o pai da psicologia positiva. E para ele corroborar essa teoria da impotência adquirida, ele fez um experimento que eu vou contar para vocês aqui a história desse experimento. Eu vou então mostrar aqui para vocês uma imagem que eu fiz para poder explicar melhor. Então veja bem, o que ele fez? Ele pegou dois grupos de cachorros. Vamos colocar o grupo 1 e o grupo 2, né, pintado de azul e pintado de vermelho. Ele colocou esses cachorros numa jaula eletrificada. Era uma eletrificação que não fazia eles machucarem, mas só se sentirem mal. Era só um incômodo essa eletrificação. E existia uma diferença entre as duas jaulas, que essa jaula aqui do cachorrinho vermelho, ela tinha um botão, que se o cachorro apertasse o botão, o choque parava. O choque cessava. E o outro cachorro não tinha botão para ele apertar. Ou seja, acontecia a eletrificação e ele tinha que aguentar. E aí ele foi acostumando, e de tanto eles fazerem, ele acostumou com isso, e ele também o cachorrinho vermelho acostumou a apertar o botão para parar o choque. Então ele aprendeu. Aí o Martin Seligman, muito inteligentemente, colocou os cachorros dentro de uma jaula diferente. Era uma jaula que tinha só um cercadinho no meio aqui, ó. E só essa parte aqui que era eletrificada nessa nova jaula. A outra parte era livre de eletricidade. Quando ele colocou os dois cachorros que já estavam condicionados nessa jaula, somente o cachorro vermelho teve a intenção de pular, ele pulou. E o cachorro azul, ele adquiriu a impotência, porque para ele cansou de tentar fazer alguma coisa. Então ele já estava acostumado com essa situação. Então ele não tentou pular, ele adquiriu uma impotência. Mesmo podendo pular, ele não pulou. Então perceba, essa questão de você escolher um rótulo para si, quando você diz para as pessoas uma maneira que você é, na verdade você está se rotulando e alimentando uma crença de que determinado comportamento não é para você. Então perceba, a origem disso são julgamentos. Se você prestar bem atenção, o julgamento que você faz é que te vincula emocionalmente a um rótulo. Então perceba. Tudo bem, Lourdinha? Como é que vai? Cacá também entrou. Então perceba, gente. O julgamento, ele é o grande vilão. Quando você se liga emocionalmente a determinado evento, então acontece que o rótulo, devido a esse julgamento, ele fica emocionalmente gravado. Então, aí eu volto a pergunta para você, o que você anda falando de você? Você anda falando que você é tímido? Você anda falando que você sempre explode em algum momento? Ou você anda falando que você tem dificuldade de dizer não? Todas essas percepções e essas falas contínuas reforçam uma identidade. Então, pessoal, agora é o momento de vocês fazerem um levantamento daquilo que vocês andam dizendo que vocês são. Se há um incômodo, há uma possibilidade de transformação por causa é só uma impotência adquirida, não é na verdade uma impotência real.
que acontece? Olha só, aqui eu fiz um outro gráfico que vai demonstrar claramente o que eu quero dizer. Nós, aqui, ó, naturalmente falando, nós temos uma influência, uma capacidade de influência e uma área onde a gente não consegue fazer ações para mudar o ambiente. Ou seja, aqui não há influência, só que quando você adquire uma impotência, o que acontece? Há uma redução do seu nível de influência. Quando há essa redução, então você deixou de ter poder por um rótulo que você próprio se colocou e se acostumou com ele. É como se fosse um hábito. É, na verdade, um hábito, né? Um hábito de pensar que você tem alguma outra, que você é de um jeito ou é de outro jeito. Então, pessoal, vocês reparam que a questão ela é voltada para a análise do julgamento. Se há o julgamento, então pode haver impotência adquirida. Daí eu te pergunto, há predisposição a julgamento? Ou seja, existem pessoas que são mais predispostas a julgarem do que outras. Quando uma pessoa, se existir diferença, se as pessoas forem predispostas a julgar, então as que são predispostas a julgar, elas têm um desafio extra, que é se livrar disso a um nível suficientemente que permita uma vida saudável. Então, olha bem, para analisar a predisposição a julgamento, nós vamos adentrar numa outra teoria, que é muito interessante também, que é a teoria do mindset fixo e do mindset de crescimento. É uma teoria que foi colocada em voga pela autora Carol Dweck. Essa autora, ela coloca o seguinte, a história que ela conta para exemplificar o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Maneira de pensar fixa e maneira de pensar de crescimento, é quando ela dá uma prova para crianças, mas a prova ela é um pouco mais difícil do que a idade da criança. Então, uma prova mais difícil, com mais questões ou questões mais complexas. Quando a criança toma contato com a prova mais difícil, existem duas reações que são as reações mais comuns. O primeiro grupo de alunos se sente motivado, desafiado pela prova que é mais complexa. Então, a hora que ela se sente motivada devido à prova ser mais complexa, ela então demonstra uma predisposição a aprender. Ela não demonstra uma predisposição a se julgar. Já o outro grupo de crianças demonstra um medo de não performar bem, de não tirar nota boa na prova. Por que há essa diferença? Dois grupos de reações. A criança, se ela tem esse medo de tirar nota ruim, isso quer dizer que para ela a nota significa a identidade dela. Ela se vê na nota, ela se identifica com a nota. Se há uma identificação com a nota, então a reputação dela está em jogo naquela nota. Então perceba, se ela pensa assim, ela é uma criança mais propensa a ficar triste se alguma coisa for frustrada no plano dela. Ou ela tem também uma predisposição a trapacear, se ela puder trapacear, porque ela não quer perder a chance. E outra predisposição também que existe quando essa criança é colocada em contato com uma prova mais difícil do que ela consegue, é de ela não querer mais fazer novos testes, ela foge do desafio. Então, quando a criança tem uma predisposição a se julgar, acontece tudo isso com ela. Já o outro grupo, em que a criança tem
uma predisposição a se sentir desafiada e a querer aprender com o desafio ser mais difícil, ela vive uma vida mais tranquila. Aí a Carol diz que há um mindset de crescimento. E o que tem a ver a pessoa ter um mindset fixo e um mindset de crescimento? Isso mesmo, a importância do elogio. Inclusive, Selma, a Carol, ela defende que as escolas não deem notas para os alunos. Se a criança não conseguiu a nota mínima, ela defende que a criança ela tem que receber uma nota qualitativa, assim, ainda não chegou lá. Não é uma nota assim 2, 3 para que ela se sinta comparada com outras crianças. E sim, ainda não. Quando a criança ouve ainda não, isso faz com que ela se sinta como quem ainda tem coisas a aprender e não como se ela fosse rotulada, entendeu? É muito interessante isso. E então há essa diferença. E o que isso tem a ver com a impotência adquirida? É porque quando a criança ela tem uma predisposição a julgamento, ela tem uma predisposição a se rotular, a adquirir uma impotência. Então, a questão de você ter uma predisposição a julgamento faz com que haja uma maior chance da criança ter impotência adquirida e levar traumas aí ao decorrer da vida. Mas, aí que tá. Você deve estar se perguntando aí, será que eu fui uma criança com mindset fixo ou com mindset crescimento? E até mesmo outra pergunta, será que eu hoje tenho mindset fixo ou será que eu tenho mindset de crescimento? Aí, para resolver essa pergunta, para elucidar para você aí que está me acompanhando, eu vou fazer aqui algumas perguntas para você, então, avaliar-se, tá bom? Veja bem, você se compara e fica triste ou você se compara e se enche de energia para poder evoluir? A comparação entre nossos amigos, né? Como que a gente está com nossos amigos, como que a gente está com as pessoas de referência na nossa profissão, essa questão, ela te enche de energia para poder reverter ou ela te enche de tristeza? Então, se te encher de tristeza, mindset fixo, se não, mindset de crescimento. Outra questão, você se orgulha do esforço ou se orgulha do resultado? Essa questão é muito interessante, porque a nossa sociedade como um todo, ela valoriza muito o resultado. E se uma criança diz que estudou muito para conseguir uma nota A, então ela é tida como burra, mesmo tirando a nota A. E isso é cultural. Ou seja, a questão do esforço, para você se enche de orgulho ao dizer que você se esforçou muito, ou você esconde o esforço e coloca só o resultado? Qual é o seu padrão? Então, reflitam aí sobre essas perguntas para vocês entenderem se vocês têm um mindset fixo ou mindset de crescimento. Outra pergunta. Você mais anima a pessoa que está em dificuldade ou você mais zomba da pessoa que está em dificuldade? Se você zombar muito das pessoas que estão aí pelejando, quer dizer que você valoriza muito o resultado. Então, se você tende a ajudar, você então é um mindset de crescimento, porque a sua valorização é para o aprendizado. A questão a gente tem que focar em colocar o aprendizado em primeiro plano e não o resultado. Toda vez que a gente coloca o resultado em primeiro plano, dá errado, por causa da criação de expectativa, frustração e até mesmo a geração mais fácil de julgamentos. Eu não dou conta, eu não sou capaz. E aí os julgamentos, eles começam na atividade, julgando a atividade, julgando a sua capacidade e depois passa para a identidade. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom em nunca dá certo as coisas para mim.
Então tem que prestar bastante atenção nisso. Outra pergunta: você acha que é fácil mudar um comportamento em você, ou você acha difícil mudar um comportamento? Se você acha difícil, então a tendência é que você tenha um mindset fixo. Uma pessoa que coloca fé no aprendizado de um novo comportamento, ela está aberta a todo tipo de mudança. E eu tenho muita destreza em alterar hábitos. A questão dos hábitos tem mais a ver com estratégia do que com você ser ou não ser difícil de mudar. Se você analisar as estratégias de quem muda hábitos, se você prestar atenção em livros sobre hábitos, vocês vão ter aí estratégias muito eficazes, principalmente naquele livro Hábitos Atômicos. É um livro que eu sempre indico para todas as pessoas que querem aprender mais sobre hábitos. Já indiquei muito o poder do hábito, mas ele foi superado pelo Hábitos Atômicos, que eu acho que é o principal livro de hábitos aí do mercado. Então, pessoal, essa é a questão da impotência adquirida, juntamente com mindset fixo, mindset crescimento, que eu acho que são duas teorias que têm muito a ver e vocês então vão pensar. Agora é com vocês. A questão é: eu estou com mindset fixo e estou criando impotências para mim, ou eu estou com mindset de crescimento e estou liberado de impotências? Liberado não, mas com uma menor propensão a me limitar. Entendeu? Agora, para a gente fechar, eu vou dar 2 direcionamentos que ajudam muito na questão dos julgamentos. Então, veja bem. Primeiro eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, se eu posso esclarecer alguma coisa que eu tenha dito aqui que ficou ambíguo, ou alguma dúvida de vocês. Então vocês já vão escrevendo aí as dúvidas. E a questão é a seguinte, agora eu vou dar um direcionamento por 2 vias para que vocês possam por si só se deslimitarem se vocês estiverem se limitado por algum julgamento. Tá bom? A primeira via diz respeito ao seguinte: a diminuição do hábito de julgar. Tem estratégia para isso. E a segunda via é: se você por acaso fica triste por expressar, por colocar um hábito, por ter um hábito negativo, se você fica triste por ter um hábito negativo, isso quer dizer que você está perdendo energia quando você percebe o hábito negativo, ao invés de criar energia para mudar. Você perde energia se você fica triste ao apresentar um hábito. Vamos dizer assim que você, por exemplo, fica bravo demais com alguma pessoa, muitas vezes no dia, ou você é tímido e quer deixar de ser tímido, ou você tem um vício, às vezes de comer alguma coisa que você não quer comer mais, ou vícios relativos a sexo, a encontrar pessoas que não quer mais, e às vezes faz por N motivos. A questão é, se você fica triste ou não por colocar um hábito desse na sua vida, você então tem uma outra opção que eu vou dar aqui agora, que é o seguinte: você, ao vislumbrar a sua vida como um todo, você é capaz de entender o sentido global da sua vida. Sentido global no seguinte sentido: você, como pessoa, você é uma pessoa única. Você, em certos papéis, para certas pessoas que te importam muito, você é único, você é especial. Nesse ponto, a sua vida pode ali ter uma âncora de sentido. Se você se agarrar nesse sentido para a sua vida, você então
vai se agarrar a um ponto que vai ser utilizado para você colocar a sua identidade como você vai colocar a sua identidade com a pessoa que você quer ser, o sentido que você quer tomar. Então vou colocar um exemplo aqui mais claro. Vamos dizer que você é tímido, mas que você quer fazer um trabalho para aumentar a sua renda. Se você pensa na sua família, nas pessoas que você ama, você então consegue superar esse hábito por causa da questão do sentido que você dá à sua vida. Outro sentido que você dá é quando você tem um desejo muito grande de deixar um legado ou de fazer uma realização. Quando você tem o desejo de sentido nesse âmbito, você consegue ser forte contra hábitos negativos. Esse além de todas as estratégias de hábitos, essa é uma estratégia que, para mim, ela é a mais forte, a mais poderosa. Quando você se apega a querer ser alguém para quem você ama, ou quando você se apega a um legado de vida, você é mais forte. A sua força vem desse apego, dessa âncora. E quanto se isso for realmente forte em você, se for no seu âmago, você consegue mudar qualquer hábito, basta que você confronte. Essa é uma das vias que eu coloquei aqui. Dúvidas podem mandar, viu? Agora eu vou falar da segunda via. Tudo bem, Lorena? Como é que vai? Vou falar da segunda via para a questão dos julgamentos, para diminuir os julgamentos. Essa via é sensacional, ela é uma via que eu me sinto muito feliz em passar aí para vocês, porque ela uma questão de humanidade, ela é o melhor de mim para vocês, que é o seguinte: julgar, quando você escolhe julgar alguém, você está tendo uma visão de túnel, uma visão focal de uma parte daquela pessoa, e então você pega aquela parte daquele comportamento daquela pessoa e fala assim, ó, aquela pessoa toda é isso. Vocês já pararam para pensar? Se você fala que alguém é irritante, você pegou aquele momento que a pessoa foi irritante e falou assim, ela é toda irritante. Quando a gente faz isso, a gente está desumanizando, porque o que é ser humano? Ser humano é você ter um conjunto de características boas e ruins, que convém na vida delas e que não convém, luz e sombra. Todos nós, como vai, Roberta, tudo bem? Todos nós, luz e sombra. Se nós olharmos para a pessoa e a julgar porque ela tem uma sombra, isso quer dizer que você não se permite ter sombras também. Se você não se permitir ter sombras, então sua vida tá no sal, vamos dizer assim, porque a todo momento você vai ficar triste com você mesmo e a todo momento você vai se julgar. O julgamento que você faz com outra pessoa, você também faz consigo mesmo. Quando você julga outra pessoa, você a desumaniza, assim como você também se desumaniza. Então a questão para eu diminuir os julgamentos, eu preciso olhar para as pessoas como um todo. Eu preciso ver tudo nelas. E aí, a hora que eu consigo ver tudo delas, eu não consigo julgar. Eu não consigo dizer que uma pessoa que está me assaltando, ela é ruim, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Ela só está fazendo aquilo ali pelos motivos dela. E quem diria... Quem é que pode dizer que se eu estivesse nas mesmas condições dela, eu estaria fazendo igual ou até pior?
Se você tem essa consciência de que alguém que é levado por circunstâncias a fazer alguma coisa indevida que não convém, se você tem a consciência de que você também poderia, se fosse colocado nas mesmas condições, poderia fazer até pior, você então está mais humanizada, você está menos julgadora de si e dos outros. Ou seja, você, com essa concepção, você consegue abraçar qualquer coisa que você tenha feito. Com essa concepção, você consegue se deixar toda a sua identificação de coisas que vocês fizeram no passado que vocês não gostaram, ou que vocês viveram que vocês não gostaram, você consegue se desvitimizar ao olhar para você e entender que você naquela condição era o melhor que você conseguia fazer. Era aquilo ali que era a sua resposta da sua expansão de consciência. Então perceba, pessoal, essa questão de você parar de julgar, diminuir os julgamentos, ela é uma questão de consciência. Quando você expande a sua consciência, você também faz com que a sua capacidade de deixar de julgar aumente. Ou seja, você se torna mais humano, você abraça mais do que aponta o dedo. Isso é muito legal, isso daqui é uma questão assim maravilhosa. Podem dizer aí se isso daí não é maravilhoso, se isso daí não é a chave do amor, né? Amor, o que é amor? É você aceitar a pessoa como ela é. Assim, aceitar não é resignar, não é assim, se a pessoa é chata, você vai aceitar ela como ser chata. Não, não é isso. A questão é você olhar para ela com humanidade. Se ela está sendo chata, é por um motivo. Com certeza ela não consegue ser diferente naquele momento. Vivemos tempos tão difíceis que seres humanos precisam aprender, sim, precisa mesmo. Então, essa questão ela é crucial para que vocês vivam bem. Quando vocês conseguirem ver a humanidade nas pessoas, isso quer dizer que você já conseguiu ver em si. Se você já conseguir ver a humanidade em si, você não vai mais olhar para trás e falar assim, nossa, eu fui mal, eu fui ruim, ou eu fui isso, ou eu fui aquilo, ou eu fui bobo. Não, na verdade você só foi aquilo que você conseguiu ser naquele momento. Era aquilo ali que você tinha para oferecer. Teoria muito interessante, não é? E olha bem, por que eu estou falando todas essas coisas? O que nós falamos aqui hoje? Nós falamos de impotência adquirida, nós falamos de mindset fixo e mindset de crescimento, nós falamos de uso de sentido da vida para renegar hábitos ruins, a prática da empatia, sim, a prática da empatia. Nós falamos também sobre uso da humanidade para deixar de julgar. Tudo isso serve para quê? Para que você se sinta merecedor dos seus objetivos, daquilo que você quer para si. Quando você se sente merecedor, isso quer dizer que você é como se você tivesse configurado um GPS daquele objetivo seu. Então, se você não alcançou ainda, isso vai te dar força ao invés de te dar fraqueza. Por quê? Porque se você se sentir merecedor e não alcançou ainda, isso quer dizer que você tem mais gás para colocar, tem mais coisas para fazer. Tudo bem, Miguel? Essa questão, então, pessoal, ela é muito interessante. Você aumentar o seu nível de merecimento. E por isso que eu nichei, a gente fala nichar, quer dizer que eu vou trabalhar com esse tema agora. Esse tema é um tema do curso que eu vou lançar. 8 de março, eu já estou aí falando para todo mundo. 8 de março eu vou lançar um curso sobre isso, um curso com acompanhamento individual. Não é só aula não, é acompanhamento individual com algumas aulas gravadas, mas o grosso do curso é acompanhamento individual. E eu
acho que é o maior benefício que há é você poder escolher. Ou seja, se você atualmente se sente angustiado com algum objetivo que você tenha, isso quer dizer que você em algum nível não se sente merecedor daquilo ainda. E existem estratégias maravilhosas para a gente se sentir merecedor de qualquer coisa que a gente escolha, né? Na Bíblia lá está escrito, né? Se você pôde pensar em querer algo, quer dizer que você já é seu. Ou seja, basta que você se alinhe com a vibração daquele algo. Interessantíssimo, não é, galera? Pessoal, esse era o conhecimento maravilhoso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Eu nem sei que horas são. Alguém digita a hora aí para mim. Mas esse foi o conhecimento que eu trouxe aqui hoje. E eu espero que vocês utilizem. E se tiverem dúvida, pesquisem, me perguntem. E vão acompanhando aí o meu Instagram, que a todo momento eu vou falar sobre o merecimento, justamente para honrar esse nicho aí tão interessante. 21,39. Obrigado, Cheio. Preciso ter mais segurança. Ok, a segurança ela vem de uma validação. Se você... Veja bem, ó. Agora vamos falar um pouco sobre os julgamentos. Esse foi até um tema de um dos meus vídeos passados aí. Você, Selma, por exemplo, se você acha que não dá, obrigado, Selma. Se você acha que não dá, isso quer dizer que você, em algum momento, validou esse julgamento. O seu julgamento, ele é como se fosse pernas de uma mesa. Na sua mesa está escrito assim, ó, falta de segurança, na tábua da mesa. E as pernas da mesa são as conclusões que você tirou para chegar a esse julgamento. Mas a questão mais interessante de todas é que qualquer coisa que você consiga julgar positivo, você também consegue julgar negativo. E tudo tem o pró e o contra. A questão é que você teve o foco no contra, mas se você se treinar a ponto de focar no pró, você vai conseguir obter qualquer julgamento que você queira. Por exemplo, se você quiser ser uma pessoa totalmente segura, basta que você se comprometa, utilize a sua atenção forçada. Não é uma questão de natural, é uma questão de você forçar a sua atenção para obter um julgamento positivo em relação àquilo que você está querendo colocar na sua vida. Se você faz isso numa base diária, a sua opinião sobre você ou sobre qualquer pessoa muda muito. Você consegue sim alterar aí a sua percepção de si mesmo. A questão da segurança, aqui eu vou compartilhar com vocês a diferença entre segurança e confiança. Veja bem, eu já até falei isso, né? As minhas outras alunas, a Lourdinha deve estar aí, a Rosângela, talvez ela esteja. A questão é a seguinte, gente, diferença entre segurança e confiança. Nós precisamos de confiança. Na verdade, a segurança ela é uma ilusão. Vou explicar já com um detalhe, olha só. O que torna uma viagem segura? O que torna você... O que te dá um sentimento de segurança quando você vai fazer uma viagem que você já fez ela 10 vezes? Se você vai fazer uma viagem igual, né, na 11ª vez, você vai se sentir muito seguro. Por quê? Porque a segurança, ela advém do conhecimento. A segurança advém de você já conseguir predizer com alguma segurança sobre o que vai rolar.
Agora, prestem bastante atenção nisso daqui, ó. Confiança. De onde que vem a confiança? A confiança, ela não vem da segurança, do conhecimento. Quando, por exemplo, uma pessoa está andando na rua e ela vê uma casa pegando fogo. Se ela vir uma casa pegando fogo e alguém gritando, socorro, socorro, esse ímpeto que a pessoa tem de ir salvar quem está pedindo socorro, não é um ímpeto de quem está seguro, ou seja, ela não está agindo com segurança, ela está acessando a confiança. Para ela ir lá, numa casa que ela nunca viu, salvar uma pessoa que ela nunca viu, numa situação que talvez ela nunca tenha passado, quantos de vocês aí já entraram numa casa em chamas para salvar alguém? Se é uma condição, se esse é um evento, então ele é um evento bastante pontual. E a pessoa não tinha conhecimento sobre isso, ou seja, ela não estava segura, ela foi confiante. Então, de onde que vem a confiança? A confiança vem do estado presente. Ela vem de você focar em algo que você quer no momento. Se você fica pensando em depender de segurança para agir, então você vai ficar esperando um tempão, porque na verdade, a todo momento você consegue obter uma dúvida. Se você preza por ter segurança para agir, você tá lascado, porque a sua mente, ela sempre vai poder criar uma dúvida. Se você pode criar uma dúvida, então naturalmente você nunca vai estar seguro plenamente. Então a questão é focar de dentro para fora. O que que eu quero? O que que eu realmente quero? E ir. A questão é essa. Quando você coloca o primeiro passo, é aquela questão assim, ó. Você dá o passo no vão, no escuro, no invisível, e aí o chão se forma para você. Essa é a definição de confiança. É uma definição que, até de imaginar, em algumas pessoas causa um pouco de medo, mas a questão é, se você se coloca em movimento, você vai sempre perceber alguma coisa que você nunca perceberia se você ficasse parado. E confiar que você vai perceber é aquilo que faz com que você se mova sem precisar da segurança. Então, essa questão então da segurança e da confiança, Selma, ela é muito utilizada para as pessoas poderem agir sem muitas informações, para você ficar mais livre. Por exemplo, aqui, ó, eu hoje, para vir fazer essa live, eu não poderia querer segurança, porque se eu quisesse segurança, eu não faria live, entendeu? Eu vim na confiança que vocês iriam estar aqui e estiveram. Então, é muito mais gratificante viver na confiança do que na segurança. Eu sempre falo isso. E a questão que a pessoa ela se trava ou não é uma questão de crença. Então, se há um travamento, há então crenças a se resolver. Vocês então devem ficar muito curiosos sobre o que é que eu estou pensando para me travar. Essa é a questão. Isso, quando domina o assunto fica mais seguro, é isso mesmo. É isso aí, turma. Gente, olha só, então foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Espero que tenha sido engrandecedor o conteúdo. É um conteúdo aí de uns 4 ou 5 livros eu citei aqui esses conteúdos e algumas experiências de trabalho também que eu já tive com o perdão, com a humanização. A questão do perdão que eu vou abordar no meu curso é excelente. A questão do perdão, se você fizer os passos para você se libertar de alguma identificação que você tenha com o passado, você vai obter grandes ganhos. Porque é o seguinte, pessoal, olha só que interessante, ó. Quando alguma coisa acontece com você, vamos supor que você ganhou um fora de uma menina. Se você ganhou fora de uma menina, ou de uma pessoa que você está interessado, você pode se achar feio dali em diante. Vamos colocar assim uma pessoa que pensou isso.
se ela perdoa a pessoa que deu fora nela, ela vai parar de se vitimizar. Quando ela deixa de ser vítima, isso quer dizer que ela deixou o rótulo para lá. Agora ela pode seguir a ser outra coisa que não a conclusão que ela tirou quando ela levou fora. Por isso que o perdão é válido. O perdão ele muda a pessoa, e bater na tecla do perdão é sempre uma boa. Quanto mais livre, mais coisas você deixou de se apegar como vítima. É isso então, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Fiquem com Deus. Oi, Neuza. Neuza está chegando e a gente já está finalizando a live. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Boa noite.